Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, o envio dos 70 e o bom samaritano. Esta é a sexta lição do trimestre que estamos estudando sobre Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. O texto para leitura em estudo, Lucas capítulo 10, verso 25 ao 42, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, da Galileia para Jerusalém. Segundo, Jesus envia os 70. E terceiro, o bom samaritano e visita a Marta e Maria. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, enfatizar a vocação missionária da igreja. Segundo, compreender que o papel da igreja é pregar em qualquer contexto. E terceiro, defender e conservar a verdade evangélica. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 9 e 10 de Lucas, que somados a esse comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal. Meu muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes, e ainda não o fez, se inscreva no canal e vamos juntos proclamando a palavra do Senhor. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se preferir, pode nos informar de onde você está nos acompanhando. Na introdução desse comentário, o escritor diz que, nos capítulos 9 e 10 de Lucas, Jesus envia seus discípulos com poder e autoridade para expulsar demônio e curar os enfermos e anunciar o reino de Deus. Isso marca o fim do seu ministério na Galileia e o início da sua peregrinação a Jerusalém, passando por Samaria, sendo rejeitado, mas ilustrando seus ensinamentos com a conhecida história do bom samaritano. E são esses os assuntos exclusivos narrados por Lucas, os quais destacamos no estudo de hoje. Jesus é rejeitado pelos samaritanos, capítulo 9, versos 51 ao 56. O envio dos 70, Lucas capítulo 10, verso 1 ao 12. O retorno alegre dos 70, capítulo 10, verso 17 ao 20. O bom samaritano, capítulo 10, verso 29 ao 37. E visita a Marta e Maria, fechando no capítulo 10, verso 38 ao 42. Primeiro tópico, da Galileia para Jerusalém, Lucas capítulo 9, do verso 1 ao capítulo 10, verso 2. Primeiro subtópico, últimos feitos na Galileia. O texto diz que Jesus está na Galileia e ele manifesta o firme propósito de ir a Jerusalém. E o escritor diz que antes de Jesus partir para Jerusalém, ele enviou uma grande comissão para anunciar o evangelho. No início do capítulo 9, ele envia os 12, termo utilizado por Lucas para se referir aos discípulos mais próximos de Jesus. Esses discípulos mais próximos de Jesus, nós vamos perceber ainda lá no capítulo 6, quando Jesus percebe a pressão dos seus adversários, querendo freá-lo na sua missão, ele tira uma noite de oração, e depois daquela noite de oração, ele escolhe 12 discípulos, dando-nos uma demonstração de que o número de discípulos de Jesus era muito maiores, mas ele seleciona 12, porque esses 12 ele quer estar mais íntimo, mais próximo deles, ensinando, advertindo, ajudando-os, treinando, porque ele sabia que um dia o seu ministério terreno se findaria e ele precisava que alguém desse continuidade. É esses discípulos. O motivo primordial desse envio foi a grande miséria do povo, completamente abandonado por seus mestres e líderes da época. Mateus, no capítulo 9, verso 35 ao 38, chega a relatar que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino e curando todas as moléstias e enfermidades entre o povo. Pregava e ensinava a palavra de Deus. O texto ainda diz que Jesus olhava e via a grande multidão e ele compara como um rebanho de ovelhas desgarrados, ovelhas sem pastores, cada uma se desviando pelo seu próprio caminho. O Senhor ainda diz, conforme Mateus, que ele olha para os seus discípulos e diz: a seara é realmente grande e poucos são os trabalhadores. Mas ele pede a esses discípulos o seguinte: rogai ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara.
Os enviados percorreram a terra de aldeia em aldeia, pregando o evangelho e curando enfermos em todos os lugares. Está no verso de número 6. Após o retorno dos 12, Jesus realiza seus últimos feitos na região da Galileia. São a multiplicação dos pães, que está do verso 10 ao 17, a sua transfiguração, no verso 28 ao 36, a cura de um jovem lunático, do verso 37 ao 43, e depois ele volta um pouquinho no texto, o escritor, dizendo de que no verso 18 ao verso 20, o questionamento dos 12 e o anúncio da sua morte e ressurreição ao terceiro dia, que está no verso 22. Entre outros acontecimentos, estes foram os episódios que marcaram o término do seu ministério nesta região. Assim, completados os dias para que Jesus fosse levado aos céus, ele decidiu partir para Jerusalém, que está no verso 51. Segundo subtópico, a grande comissão, Lucas 10, verso 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70. Além do caminho até Jerusalém ser longo, a missão de Jesus era grande, por isso foi necessária uma estratégia para alcançar o objetivo com excelência. Pensando nisso, Jesus chama um grande grupo de discípulos, no total de 70. Alguns textos dizem que foi 72. Na verdade, as evidências em favor de um ou de outro número são igualmente válidas, com o objetivo de executar a sua missão. Esse acontecimento é narrado pelo evangelista Lucas e é razoável o Espírito Santo tê-lo orientado a iniciar esse episódio, pois assim como os 12 apóstolos eram associados aos 12 filhos de Jacó, às 12 tribos de Israel, os 70 podem ser relacionados também, mais uma referência no livro de Gênesis capítulo 10, quando fala das 70 nações relacionadas nesse capítulo. A ênfase de Lucas é sobre o caráter abrangente da mensagem do Evangelho e foi uma forma simbólica de dizer: Jesus deseja que a mensagem seja proclamada a todas as nações. Então o objetivo principal não é a gente ficar aqui parado, mas por que 12 ou por que 70? Ou 72. O objetivo principal do escritor é dizer: Jesus tinha pressa, tinha necessidade e por isso ele levanta um número maior de pessoas para que o evangelho seja pregado e o evangelho alcance todas as pessoas, alcance todas as nações. Terceiro subtópico, trabalhadores da seara, capítulo 10, verso 2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para sua seara. Sem dúvida, aquele foi um chamado extremamente honroso e muito difícil. Por quê, pastor? A extensão do campo era muito grande e o número de 70 não era suficiente para atingir com uma velocidade maior. Jesus os advertiu informando de que a seara era grande, que eles ainda eram poucos. Por isso, em vez de orar pedindo que o trabalho fosse mais leve, ele está dizendo: orem pedindo mais trabalhador, porque a seara é realmente grande. Vale ressaltar que o texto fala de trabalhadores que devem orar para que outros trabalhadores cheguem para ajudar o trabalho. Isso não fala de espectadores que se limitam a pedir que outros sejam enviados para fazer o que eles não querem assumir. Isso acontece às vezes na igreja. Às vezes a gente até olha para alguém, me ajuda, e a pessoa não. Às vezes até faz o sinal da cruz e diz: não, pastor, não, comigo não. Isso aí é trabalho para outro. São espectadores que estão querendo só ver como é que a obra anda, mas não querem meter a mão na massa. Nota-se que essas instruções são repassadas aos discípulos selecionados para a missão. Não, Jesus não está passando essa instrução para toda a massa. São para aqueles que estão na obra, aqueles que estão na linha de frente. Roguem ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Aqueles que têm responsabilidade com o trabalho. Aqueles que não assumem nenhuma responsabilidade, que ainda se excusam dizendo: isso aqui não é para mim. Não é com esses que Jesus conta. No final do capítulo 9, nós vamos perceber pelo menos 3 classes de pessoas que são desqualificadas por Jesus. A primeira é
Aquele que diz, Senhor, eu seguir-te-ei, mas eu quero saber qual é a condicional para mim poder te seguir. Jesus olha para ele e diz, o Filho do Homem, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você tiver querendo me seguir, mas já pensando em privilégios, aqui terreno, não tem lugar no meu reino para você. A segunda classe de pessoas é quando o Senhor convoca alguém dizendo, segue-me. E ele diz, eu te seguirei, mas com uma condição. Deixa primeiro eu sepultar os meus pais, eles já estão velhinhos. Quando eles morrerem, então eu venho e te sigo. Jesus diz, olha, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Aqueles que são chamados para o meu trabalho, eles devam encarar e assumir as responsabilidades a eles confiadas. Então essas pessoas que estão preocupadas ainda com o amanhã, que será do amanhã, não serve também para o meu reino. O meu reino é para hoje, para agora. Mas tem uma outra classe ainda, quando a pessoa diz assim, Senhor, seguir-te-ei, mas primeiro deixa eu me despedir da minha casa. Jesus olha para ele e diz, olha, quem lança a mão ao arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Se você está chamado e você está com a mão no arado e quer olhar para trás, refazer as coisas que ficaram para trás, você também não é apto para esse chamado. Irmãos, olha à luz do texto que Jesus desqualifica essas três classes de pessoas. Aqueles que pensam em status, aqueles que talvez tenham a dificuldade por causa dos seus familiares e aqueles que mesmo estando já no trabalho, mas ainda querem olhar para trás as coisas que para trás ficaram. É interessante observarmos à luz do texto, a seara é grande, os trabalhadores ainda hoje continuam sendo pouco, e a todos quantos estão na seara devam orar, dizendo, Senhor, manda trabalhadores para a tua seara. Segundo tópico, Jesus envia os 70, Lucas capítulo 10, verso 1 ao 24. Primeiro subtópico, verso 3, urgência e dificuldades da missão. Eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. O escritor diz que Jesus informa eles que vão para uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil. O escritor ainda diz que ser cordeiro entre lobos não é uma situação desejável, pois a imagem representa grande risco para os enviados. Portanto, nenhum obreiro deve esperar facilidades para fazer a obra. Era o que Jesus queria dizer, não esperem facilidades. Vocês vão para uma situação um tanto hostil. Veja que os lobos possuem dentes afiados e garras mortais. Fica muito claro e muito evidente que o chamado de Jesus não é para qualquer pessoa, não é para covardes. Covarde, quando vê a luta, quando vê a tribulação, a angústia, a pressão, ele já vai correndo. Quem tem o chamado para a obra missionária, para a obra de Deus, ele está pronto. O escritor ainda diz mais que é impossível ser um discípulo sem enfrentar hostilidades do mundo e a fúria de Satanás. É impossível, todos hão de enfrentar. Dentre as instruções de Jesus, ele está dizendo ainda que eles não deveriam levar bagagem com eles e que eles não deveriam parar para dar as saudações nas praças para as pessoas. Saudação, pastor, por que uma saudação é tão rápida? Nos nossos dias a gente tem um conceito de saudação, uma coisa rápida. Mas naquela época não. A saudação tinha muito cerimonialismo. Então era toda aquela cerimônia para dar uma saudação e isso levava tempo. Jesus está dizendo, não deis saudação. Vão ao trabalho de vocês. Vão com a palavra reta, com a palavra segura, rápida, mostrando qual é o propósito do evangelho. É libertar o oprimido, é salvar o pecador, é curar o enfermo, é isso. E hoje, nos nossos dias, pastor, da mesma forma, Jesus não está preocupado com chamar pessoas que tenham uma bagagem muito grande para anunciar o evangelho. Não, irmãos. Jesus continua chamando como chamou naquela época. As pessoas, quem sabe, da mais alta sociedade até aquela pessoa mais simples possível. O poder está nas suas mãos. Não é a capacidade das bagagens que o homem tem que vai fazer dele um diferencial no anúncio do evangelho. O que vai fazer a diferença é a presença de Jesus, a confiança no chamado, a convicção de que foi Deus que o chamou e que Deus que o mandou. Segundo subtópico, autoridade
e atitude dos enviados. Lucas 10, verso 16. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Essas eram as palavras de Jesus. Esses discípulos, eles não tinham recursos próprios. Jesus já está dizendo, não levem bagagem. Vão confiando em mim. E para eles se manterem nessa caminhada, eles precisavam realmente de uma estada. Ou seja, aonde ele chegasse, alguém que pudesse os receber. E pudesse gerar um pouco de conforto, quem sabe, para o descanso desse corpo físico cansado da jornada do trabalho. Jesus instruiu sobre o comportamento necessário nessas circunstâncias. E sobre a missão nas casas, eles deveriam cumprimentar os moradores com uma saudação de paz, prática muito importante no protocolo judaico, pois ela pretendia comunicar bênção. Além disso, os discípulos são enviados numa missão com uma mensagem da parte do príncipe da paz, que está no verso 5 e no verso 6. Essa é a mensagem que eles vão levando. Jesus deixa claro que a paz nunca faltará. Mesmo que alguém rejeite a paz de vocês, ela retorna para vocês. Ou seja, vocês nunca vão ter a ausência de paz na vida de vocês. Pode ser que faltem recursos, como ainda nos nossos dias acontece, né, irmãos? Às vezes a gente tem tanta vontade de fazer alguma coisa a mais, de expandir um pouco mais a obra de Deus. E você olha, os recursos às vezes são limitados, mas existe uma paz de Deus no coração de todos aqueles que são chamados e enviados para a obra de Deus. Essa paz nunca vai faltar. O escritor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre a missão nas cidades, ele diz que o anúncio da chegada do reino de Deus com ênfase no pouco tempo para os que os buscavam. Está no verso 8 e no verso 9. Eles vão levando essa mensagem, o reino de Deus. Mas também, o Hernandes ainda diz que a rejeição do evangelho e suas consequências para aqueles que a rejeitassem, que está lá nos versos de número 12 ao 15, tinha consequência para quem rejeitar. E essa consequência, os discípulos deveriam estar tranquilos, eles só deveriam fazer a sua parte, anunciar o evangelho e deixar. Recebeu, glória a Deus, não recebeu, a consequência é contigo. E em terceiro lugar, Hernandes fala que a declaração de que Jesus era a única fonte de autoridade que exerciam. Portanto, rejeitar o obreiro é rejeitar aquele que o enviou. E rejeitar a Jesus é rejeitar o próprio Pai que, por amor, enviou o seu Filho ao mundo. Então, essa aqui, meus irmãos, é a autoridade e a atitude dos obreiros. Vocês vão, não se preocupe quando alguém vos rejeitar. Quando alguém vos receber, glória a Deus. Mas quando alguém os rejeitar, tenham certeza que ele não está rejeitando você. Ele está rejeitando aquele que te enviou. E rejeitando aquele que te enviou, ele está rejeitando o Pai que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Portanto, uma missão que podemos confiar, saber de que existe um respaldo especial de Deus para mim e para você, que faz o ID, que leva, que ensina na sua classe, que conduz a sua igreja. Deus te abençoe no nome de Jesus. Terceiro subtópico, missão cumprida com alegria. Os discípulos vão, está no verso de número 17 do capítulo 10, e agora eles voltam dizendo: Senhor, nós estamos muito alegres porque no teu nome os demônios se submeteram a nossas palavras, a nossas ordens. Os discípulos, eles estavam maravilhados com essa eficácia imediata do nome de Jesus. Afinal, eles perceberam o poder que estava sobre ele, a autoridade de Deus. A respeito disso, Moody disse: poder é a capacidade inerente, autoridade, o direito de exercê-la. Logo, os discípulos receberam de Jesus capacidade e o direito de exercer tais feitos, dos quais ficaram maravilhados. Eles fazem todo esse trabalho e chegam com alegria contando para Jesus. Mas antes mesmo de Jesus expressar a sua aprovação sobre aquilo que eles estão fazendo, o que eles tinham feito, Jesus os adverte para que eles tenham cuidado. Esse mover, esse acontecimento extraordinário que aconteceu através deles pelo poder de Deus, poderia gerar neles soberba e orgulho. Jesus até diz assim: olha, eu vi Satanás descendo como um relâmpago, querendo colocar isso no coração de vocês, para que vocês fiquem orgulhosos.
para que vocês fiquem soberbos, que vocês são os melhores, que não existe alguém melhor do que vocês, que só vocês têm essa autoridade. Cuidado com isso. Não deixe que Satanás entre no coração de vocês, trazendo orgulho e trazendo soberba. Isso pode ser prejudicial para vocês. Mas Jesus os advertiu para que não se alegrasse apenas com essas vitórias, mas principalmente por terem os seus nomes arrolados no céu. Não se alegrem só por isso. Isso aqui é passageiro. Mas escute uma coisa, o nome de vocês estão escrito no céu. Gravem isso. Não percam o foco disso. Trabalhem, façam a obra, mas não esqueçam de que vocês precisam zelar por esse privilégio que vocês têm de estar com o nome escrito no livro da vida. Jesus se mostra feliz porque a compreensão do evangelho não depende da capacidade naturais ou nível de instruções. Jesus agora está mostrando aqui feliz pelo relatório dos discípulos. Eles conseguiram entender de que para fazer a obra de Deus não estavam dependendo simplesmente dos recursos naturais ou das instruções humanas para que eles fizessem o trabalho de Deus. Não estamos também condenando os recursos naturais, não estamos condenando também os recursos humanos que nós adquirimos muitas vezes para fazer a obra de Deus. Mas o que está em foco aqui é que Jesus está olhando para os discípulos e eles reconhecendo que o poder de Deus está se aperfeiçoando neles sem precisar desses recursos naturais ou humanos qualquer. Eles estão aqui agradecidos. E Jesus agora faz uma oração no verso 21, dizendo: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste a esses pequeninos. O que é isso? O que ele está dizendo que revelou aos pequeninos? De desvendar esse mistério de que para fazer a obra de Deus, qualquer pessoa, seja ela com condições naturais, condições físicas ou não, o Espírito Santo é que os capacita, que enche de poder, de graça e de virtude, e eles fazem a obra de Deus. Portanto, para mim e para você, nos alegremos com isso, porque existe essa presença de Deus capacitando. Muitas vezes faltam os recursos naturais, muitas vezes os recursos humanos, mas a presença de Deus vai fazer com que a diferença seja feita na obra do Senhor, no reino entregue em nossas mãos. Terceiro tópico, o bom samaritano e visita a Marta e Maria. Capítulo 10, verso 25 ao 42. No primeiro subtópico, quem é o meu próximo? Verso de número 29. Um intérprete da lei tenta surpreender Jesus com uma pergunta a respeito da vida eterna. Esse tema já é um tema debatido já várias vezes pelos religiosos da época. Porém, a pergunta desse intérprete da lei, ela é uma pergunta maliciosa, querendo ver se encontra Jesus em alguma falta. Por quê? Porque Jesus diz para ele: olha, o que está escrito na lei, como entende? Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz: não, tudo isso eu sei. Tudo que está escrito na lei eu sei, mas o que me falta ainda? Na verdade, segundo o escritor, esse intérprete está esperando que Jesus dê a ele uma resposta teológica ou, quem sabe, filosofar para ele ali, para ver se ele consegue encontrar Jesus em alguma falta na sua filosofia ou, quem sabe, na sua teologia. Mas nós observamos, à luz do texto, que Jesus responde para aquele homem de forma simples e prática, respondendo a pergunta que, por sua vez, requer atenção. E ainda hoje, essa pergunta gera ainda para nós essa reflexão em nossos dias. Por quê, pastor? Porque nós vamos observar de que maneira, à luz do texto, o escritor mostra para nós, dizendo o seguinte: de que maneira nossos pecados serão perdoados? Como é que nossos pecados podem ser perdoados? Como compareceremos diante de Deus se os nossos pecados não forem perdoados? Como escaparemos da condenação do inferno se os pecados não forem perdoados? O que nos poderá livrar da futura ou da ira futura de Deus se os pecados não forem perdoados? Como posso ser salvo com a vida de pecado? São uma série de perguntas que o escritor faz para nós. Jesus responde ao homem de modo sábio,
e segundo o espírito da lei e dos profetas. Posteriormente, Jesus vai responder lá na cruz, quando ele entrega a sua vida para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Nós observamos aqui, à luz do texto, que ele responderá, morrendo na cruz, que a vida eterna não é conquistada, mas resultado do amor gratuito de Deus. Para exemplificar o assunto, passa a contar a história do bom samaritano. Ou seja, conclusão desse subtópico dizendo de que a vida eterna, meus irmãos, não é um produto que nós podemos alcançar com os nossos méritos. A vida eterna é um subproduto do grande amor de Deus por nós na cruz do Calvário. É Ele que entrega a sua vida, o seu sangue para nos remir. Portanto, Jesus vai deixar claro para todos nós que nós não podemos ser perdoados, nós não podemos comparecer diante de Deus, nós não podemos alcançar ou quem sabe ser salvo do inferno se não for através da misericórdia de Deus, porque os nossos atos não conseguimos fazer nada disso. A misericórdia de Deus, a salvação, subproduto daquilo que está lá na cruz, o sacrifício de Cristo por nós. Segundo subtópico, o bom samaritano. Verso 34 do capítulo 10. Lembramos aqui que no contexto existe uma aldeia inteira dos samaritanos que não receberam Jesus, que não hospedaram Jesus. Eles foram muito hostil contra o Senhor, por ele ser um judeu. E o texto diz, ele vai em caminho para Jerusalém e precisava em algum momento de pelo menos um descanso durante a noite. E eles não recebem. A Bíblia diz que Jesus está acompanhado dos seus discípulos e entre eles, 2 deles, escuta, e aqueles mais próximos, talvez enciumados ali pelo mestre, Pedro, aliás, Tiago e João, diz, mestre, pede logo o fogo do céu e destrói todos eles. Jesus disse, não, você não sabe que espírito vocês são. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Jesus tanto repreendeu os seus discípulos, quanto não desistiu da sua missão de alcançar os samaritanos, valorizando eles, contando aquela história do bom samaritano. Aqui nesse ponto do comentário, vale lembrar que Lucas registra com exclusividade essa história. E ao falar de samaritanos, é bom lembrar, embora não citados por Lucas, mas propriamente pelo evangelista João, a história daquela mulher samaritana, da forma como Jesus teve paciência de conversar, de orientar e de fazer dela a primeira missionária no meio do seu povo para evangelizar os samaritanos, para mostrar que Jesus também se preocupava com eles, mesmo marginalizados, à margem, quem sabe, da sociedade ou do judaísmo. Jesus está dizendo, eu também quero alcançá-los, vocês também. E aqui nesse texto, aqui está uma discussão tão somente a segunda pergunta que o professor da lei havia feito. Pode ser que alguém esteja dizendo, então os samaritanos eles vão alcançar a salvação pela sua bondade, pelo bem que eles fazem. Não. O que Jesus está mostrando é responder para aquele intérprete da lei, aquele professor da lei, a pergunta, quem é o meu próximo? Por isso que Jesus conta a história. Aquele homem que descia de Jerusalém, caiu na mão dos salteadores, passou o sacerdote, não lhe deu confiança, passou o levita, não lhe deu confiança, o samaritano veio e olhou a situação, pensou-lhe os ferimentos e deu assistência. É aqui que Jesus quer mostrar para ele quem é, quando ele faz a segunda pergunta para Jesus. Jesus está dizendo, tu observou as leis, amar o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Ele faz uma outra pergunta, quem é o meu próximo? Jesus está respondendo aqui, o próximo é aquele que usou de misericórdia. Se você quiser entrar no reino de Deus, faça de igual forma também. Use de misericórdia para com as pessoas. Esse é o próximo, use. Quer entrar no meu reino? Então, trabalha isso aqui na sua vida. E aí, queridos, o escritor diz que o samaritano tinha, por conta própria, a sabedoria que os rabinos não haviam encontrado, que eles haviam perdido em seus análises teológicos, pois não entendiam que, enquanto o coração sem amor pergunta quem é o meu próximo, o coração amoroso age movido por outra questão, de quem posso ser o próximo.
E aqui nós vamos observar à luz do texto, é essa a questão que Jesus está mostrando, respondendo à pergunta do líder, daquele intérprete. O próximo é aquele que você se compadece dele, independente das circunstâncias ou independente das fronteiras, mas você estende a mão, esse é o teu próximo. É isso o que o escritor quer mostrar para nós nesse ponto do bom samaritano. Não é dizendo que o bom samaritano, pela sua bondade, alcança a salvação. Ele está respondendo a pergunta sobre quem é o meu próximo. Terceiro e último subtópico, a escolha de Marta e a de Maria. Verso de número 42. O texto diz que Jesus hospedou-se na casa de Marta e Maria, e o evangelista Lucas menciona Maria aos pés de Jesus, fazendo o quê? Ouvindo, conversando com ele. Jesus conversando com Maria, e Maria talvez fazendo algumas perguntas para Jesus, o aprendizado estava ali, o discipulado. E Marta preocupada, Jesus com a sua comitiva, e Marta cuidando dos serviços domésticos, preparando, quem sabe, o jantar, e muito trabalho para fazer, a ponto que diz o texto que ela se incomoda com aquela atitude de Maria ali aos pés de Jesus, e ela sozinha trabalhando. A gente pode até pensar que Marta estava completamente errada. Na verdade, não é que Marta estivesse errada por estar cuidando. No sentimento de Marta, ela queria apresentar o melhor, fazer o melhor para Deus, melhor para Jesus, para os seus discípulos. Mas quando ela reclama para Jesus, Jesus diz assim: Marta, Marta, anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Ele destaca que ela está sobrecarregada e não precisava muita coisa para oferecer conforto a Jesus naquela ocasião. O texto se refere a isso, irmãos, porque Jesus está indo em direção a Jerusalém e ele vai ser entregue. Ele está treinando os seus discípulos, ele está trabalhando para que os discípulos prossigam. É quase como ele dissesse para Marta: Marta, meu tempo já é tão pequeno, eu gostaria que você tivesse mais tempo nos meus pés, mais tempo aqui comigo, junto com sua irmã, ouvindo as minhas palavras, os meus ensinamentos, que será muito mais proveitoso para você do que você estar preocupado com todo esse banquete aí. Não que Jesus estava dizendo: olha, está tudo errado o que você faz, mas Marta, prioriza um pouquinho, eu não tenho mais muito tempo, fica aos meus pés, ouve a minha palavra, ouve os meus ensinamentos. Ele deixa claro que preferia a sua companhia ao invés de um grande banquete. Marta, eu queria mesmo é que você estivesse aqui comigo. Não preocupada com um grande banquete, mas aqui, ouvindo meus ensinamentos, Marta. Afinal, Jesus está próximo do término do seu ministério terreno e gostaria de aproveitar esse momento de comunhão, ensino e bênção ao máximo. É isso que nós observamos no texto. Jesus está dizendo: eu queria aproveitar muito mais, que você aproveitasse mais, Marta, daquilo que eu tenho para ensinar, porque eu estou indo, eu vou me embora. E diz a Maria: você escolheu a boa parte, no verso 42, ao decidir ouvir seus ensinamentos. Maria, você escolheu a boa parte, a melhor parte foi você que escolheu. Portanto, queridos, estamos chegando ao término do comentário. Na aplicação pessoal, o escritor diz o seguinte: o exemplo deixado por Jesus nos impulsiona a cumprir nossa missão de compartilhar o evangelho com palavras e com atitude sem desistir, mesmo diante dos que nos rejeitam. E eu finalizo então o comentário de hoje, mais uma vez dizendo para você que está aí querendo a resposta do comentário, a primeira resposta para você, ela está logo no primeiro tópico do comentário, no primeiro subtópico. Os últimos feitos na Galileia está a primeira resposta. A segunda está também no primeiro subtópico chamado urgência e facilidade da missão. E a terceira já está no terceiro subtópico do comentário. Terceiro subtópico, a escolha de Marta e de Maria. Espero poder ter contribuído com você, querido irmão, querida irmã. Se Deus assim nos permitir, estaremos juntos com você, aluno, professor, colega, companheiro. Deus te abençoe. Até a próxima e juntos vamos avançando pela fé.